Vamos agora analisar alguns casos particulares e estudar algumas situações que são interessantes em relação ao movimento dos projéteis. A gente vai começar olhando algumas fórmulas que estão na lousa e que foram deduzidas na última aula. Eu apresento ali as equações horárias, ou seja, como a componente x da velocidade varia com o tempo, como a componente y da velocidade varia com o tempo e como a coordenada x e a coordenada y variam com o tempo. Isto foi obtido na última aula. Muito bem, então vamos, em primeiro lugar, responder a algumas questões e que são interessantes, situações interessantes. Por exemplo, quando o objeto atinge a altura máxima, primeiro lugar, porque isso aqui é absolutamente essencial. Quando o objeto atinge a altura máxima e qual é esta altura máxima? Bom, quando o objeto atinge a altura máxima, então já dissemos que, nesse caso, no instante de tempo que estamos chamando de t índice m, quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade, a componente y da velocidade, se anula, porque o objeto sobe e finalmente ele começa a descer. Entre ele estar subindo e estar descendo, existe um momento no qual a velocidade, a componente y da velocidade se anula. Portanto, a partir desta expressão, nós vamos obter que este instante de tempo tm é igual a v0 índice y dividido por g. Eu determino, portanto, esse instante de tempo. Determinado esse instante de tempo, essa altura máxima, que estamos chamando de y máximo, é igual ao valor de y para esse instante de tempo. Portanto, é igual a y0 mais v0 y vezes t, agora vou colocar aqui tm, menos g vezes tm ao quadrado dividido por 2. Ora, o que eu tenho que fazer então é substituir aqui t por tm por v0y dividido por g. Fazendo isto, nós obtemos que a altura máxima ou o valor da coordenada y, né, associado ao ponto de máxima altitude, é igual à coordenada num instante de tempo t igual a 0, mais v0y ao quadrado vezes dividido por g, menos g sobre 2 vezes v0y ao quadrado. Portanto, isso aqui me dá v0y ao quadrado dividido por g. Aqui está, portanto, a resposta, de acordo com o resumo que nós temos aqui. Existe, claro, uma diferença de altura entre essa altura máxima e a altura no ponto de lançamento. E essa diferença é apenas v0y ao quadrado dividido, então, por 2g. Por 2g. Ou seja, eu substituo aqui e subtraio desse termo e eu, então, encontro o primeiro resultado interessante, que é o ponto no qual a altura alcançada pelo objeto é máxima. Ora, depois de quanto tempo o objeto atinge a superfície terrestre? É o tempo de voo. Eu estou considerando aqui o instante de tempo inicial como sendo t igual a 0. Ora, esse tempo de queda
ele é determinado pela condição y de t, que o tempo de queda ou o tempo de voo igual a zero. Essa é a condição. Ora, isso nos remete ao seguinte problema. Eu quero saber quando y0 mais v0 y vezes t, índice q, menos g tq ao quadrado dividido por 2 é igual a zero. Isso nos remete a um problema de determinar as raízes de um polinômio de segundo grau. E, como nós sabemos, temos duas, em princípio, duas soluções possíveis, né? Temos, então, tq igual a menos b. Veja que aqui eu vou considerar v0 y, y0 menos g sobre 2. Então, o tq é igual a menos b, que é menos v0 y, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é v0 y ao quadrado, menos 4 vezes a vezes g. Portanto, é mais, porque aqui eu tenho um sinal menos, mais 4, eu tenho dividido aqui por 2, mais 2 vezes g vezes y0, consequentemente. Dividido por 2a, mais 2a aqui é menos 2 vezes g, o a é menos g sobre 2, né? Portanto, aqui eu tenho, a rigor, em princípio, duas raízes. No entanto, só uma delas é aceitável. É essa de sinal menos aqui, porque a outra me levaria a um tempo de queda negativo. Portanto, a solução está aqui, né? É esta expressão que eu tenho aqui, este é o tempo de queda. Ele depende da componente y da velocidade inicial, depende de g e da coordenada do ponto a partir do qual o projétil é lançado e depende também da aceleração da gravidade. É claro que aqui nós simplesmente não consideramos a solução com o sinal menos aqui. Ou seja, eu posso sempre determinar o tempo de voo, o tempo de queda, impondo apenas a condição de que, quando a partícula atinge o solo, a coordenada y é igual a zero. Agora, podemos responder a outras questões, como, por exemplo, e o alcance do projétil? Ora, o alcance do projétil é, basicamente, essa distância de x0, se eu tomar x0 igual a zero, isso é sempre possível, né? Então, basicamente, o alcance é essa diferença de coordenadas aqui. Ora, diferença de coordenadas, mas eu vou calcular essa coordenada x no instante de tempo de queda, tq. A conclusão, portanto, é a seguinte. O alcance, estou chamando aqui de alcance A, é igual à coordenada x no instante de tempo de queda menos x0. Portanto, substituindo a expressão para o tempo de queda, nós podemos também determinar o alcance do projétil. O fato é que temos aqui em mãos como resolver uma série de questões e como responder a uma série de indagações sobre o movimento. Eu posso determinar a posição do projétil em qualquer instante de tempo. Algumas situações são bastante simples, né? Uma delas, por exemplo, diz respeito a determinar a velocidade ao atingir o solo. Como é que se determina a velocidade ao atingir
ao atingir o solo, eu vou nessas expressões aqui para a velocidade, nessas duas expressões para a velocidade, e agora nestas expressões eu vou tomar t igual a tq, o tempo de queda. O tempo de queda. E, fazendo isso, nós obtemos, em primeiro lugar, que v índice x, a componente x da velocidade, ela é sempre a mesma, ela é constante, a componente x da velocidade. Portanto, a componente x da velocidade é igual a v0x. A componente x da velocidade que iniciou o movimento. A componente y da velocidade, por outro lado, depende linearmente com o tempo de queda. Consequentemente, eu devo, tendo determinado o tempo de queda, eu devo substituir o tempo de queda aqui. Substituo t igual a tq determinado aqui. O resultado é esta expressão aqui. Eu determino, portanto, as componentes x e y da velocidade no instante de tempo em que o projétil atinge o solo. É claro que eu posso determinar a velocidade, as componentes da velocidade em qualquer tempo. Mas, às vezes, é interessante saber exatamente no instante de tempo no qual o projétil atinge o solo, qual é a sua velocidade. Então, tenho aqui as expressões que dá a velocidade do projétil no instante de tempo que ele atinge o solo. Vamos agora a alguns casos particulares. Um caso particular interessante é este aqui. Eu tenho uma bola ou um objeto que se move sobre uma mesa e é arremessado no espaço. Neste caso, nós dizemos que o lançamento é um lançamento na horizontal. O que significa isso? Ora, é uma simplificação este caso. Por quê? No caso do lançamento na horizontal, então, se o lançamento é horizontal, e é isso que importa, então, isto implica em que o ângulo de tiro, θ, é igual a zero. O ângulo de tiro é igual a zero. Consequentemente, nós podemos escrever que V0x é igual a V0, o módulo da velocidade inicial, e podemos, e devemos, no caso, tendo em vista que o ângulo de tiro é igual a zero, temos uma outra simplificação, porquanto V0y agora é igual a zero, uma vez que o seno de θ para θ igual a zero é igual a zero. Ora, isso simplifica um pouco as equações. Por exemplo, eu posso escrever que Vx, nesse caso, é simplesmente igual a V0, a velocidade inicial, na verdade, a componente da velocidade inicial. Então, Vx é igual a V0, Vy, por outro lado, é igual a zero menos Gt. As equações se simplificam um pouco e, finalmente, x é igual a x0 mais V0t e y é igual a y0 mais V0y é igual a zero, y0 menos g vezes t ao quadrado sobre 2. É claro que, na realidade, neste caso, não faz sentido a gente ficar perguntando
qual é a altura máxima, porque ele é lançado a rigor a partir da altura máxima no caso do lançamento na horizontal. Mas podemos aí nos perguntar pelo instante de tempo que demora para ele atingir o solo e assim por diante. De qualquer maneira, temos uma simplificação, nesse caso, das equações, né? Um outro caso particular, né, é esse. O lançamento se dá a partir do solo. Ora, nós tomamos a origem do referencial no solo, de forma que, nesse caso, a rigor, eu posso sempre colocar a origem do referencial no ponto de lançamento. No ponto de lançamento. As equações se simplificam porque agora eu posso fazer, nesse caso, né, eu posso fazer x0 igual a 0 e eu posso fazer também y0 igual a h igual a 0. Nessas equações aqui, né? Portanto, x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Esse caso também pode ser tratado de uma maneira mais simples do que o caso geral, o lançamento a partir do solo, né? As expressões se simplificam um pouco nesse caso. Um outro caso interessante é esse do lançamento na vertical. O que significa lançamento na vertical? É bom ilustrar com um exemplo. Se eu solto um objeto, ele se move só na direção vertical. Não há movimento na direção horizontal. Às vezes a gente dá muita sorte em lançar uma moeda para cima. De forma que, nesse caso, a trajetória, do caso do lançamento na vertical, a trajetória é uma trajetória retilínea. Sim, porque agora o objeto sobe ao longo de um segmento, né, de reta e desce. Mas esse é um caso que é interessante ainda. E acontece, sim, um exemplo bastante simples é esse que eu mencionei. A queda livre, você solta o objeto e ele vai executar um movimento na vertical. Ora, as coisas aqui se simplificam bastante. Por quê? No caso do lançamento em geral na vertical, o ângulo de tiro, porque eu posso jogar o objeto para cima, posso lançá-lo também para baixo, o ângulo de tiro ele vai ser igual a 90 graus. É isso que define, na verdade, o movimento do projétil na vertical. Ou seja, o ângulo de tiro é igual a 0. De forma que, nesse caso, rigorosamente, nós devemos nos preocupar só com o movimento ao longo do eixo Y. Então, no caso do lançamento na vertical, isso significa θ igual a π sobre 2, né? θ igual a 90 graus, π sobre 2 radianos, né? Então, nesse caso, eu não tenho por que me preocupar com o movimento ao longo do eixo Y e tudo que eu tenho à minha disposição são duas equações agora. Eu resolvo o problema utilizando só duas equações. A primeira é que a velocidade ao longo do eixo Y ela é igual a V0 Y, a velocidade inicial, a componente Y da velocidade inicial, menos GT. Essa é a primeira equação. Então, são duas equações apenas. A outra é Y igual a Y0, que estamos chamando de H, a altura inicial, mais V0 Y vezes T,
menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Eu tenho, portanto, nesse caso, só duas equações. Simplesmente não leve em conta o movimento ao longo do eixo x, né? Ora, neste caso do lançamento na vertical, a gente pode dividir essa situação em três casos. Ou seja, temos um caso no qual o lançamento na vertical ele é feito para cima. Quando o lançamento é feito para cima, eu continuo usando essas mesmas duas equações, mas quando é para cima, V0y é positivo. Então, vamos escrever V0y igual a V0y e maior do que zero. Maior do que zero. Isto se o lançamento for para cima. Para cima. Se for para baixo, que é o segundo caso que nós estamos considerando, então, nesse caso, V0y é menor do que zero. Então, o lançamento na vertical, eu devo levar em conta três casos possíveis. Lançamento para cima, quando a velocidade inicial ou a componente y da velocidade inicial é positiva, então nós estamos lançando o objeto para cima. Se a componente y da velocidade inicial for negativa, nós estamos lançando o objeto para baixo. Agora, as expressões continuam as mesmas. Nesse caso, V0y é positivo, nesse caso, V0y é negativo. Mas as expressões continuam sendo as mesmas. Finalmente, temos um terceiro caso, que é o caso em que eu solto o objeto. É a queda livre. Se eu solto o objeto, eu estou dizendo que num instante de tempo t igual a zero, a velocidade do objeto é igual a zero. Então, na queda livre, a condição inicial é velocidade inicial, velocidade vetorial inicial igual a zero. Ora, no caso, então, da queda livre, né, o que acontece é que V0y é igual a zero. Ora, agora, as equações se simplificam sobremaneira no caso da queda livre. Por quê? Vy igual a menos gt e y varia com o tempo de acordo com a seguinte expressão. Y é igual a h menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Né? De forma que as expressões mais simples para o movimento dos projéteis são as expressões associadas ao movimento de queda livre. Não existe movimento na horizontal, a velocidade inicial é nula e é mais fácil responder, nesse caso, uma série de perguntas. Por exemplo, se eu soltar um objeto, depois de quanto tempo ele atinge o solo? Simples. Ele atinge o solo no instante de queda, y de tq igual a zero. Ora, y de tq igual a zero implica que h menos g sobre 2 vezes tq ao quadrado é igual a zero. É isto. Consequentemente, daqui eu concluo que o tempo de queda é igual ao quadrado, vamos começar com ao quadrado, igual a 2 vezes
H dividido por G. Consequentemente, o tempo de queda eu desprezo por ser uma solução que não é fisicamente aceitável, eu considero só a raiz positiva, então o tempo de queda é igual à raiz quadrada de 2 vezes H dividido por G. Então as expressões se simplificam sobremaneira no caso do movimento na vertical apenas e, em particular, quando a gente considera a queda livre. O lançamento para cima, ele é tal que se pode falar, né, numa altura máxima. O lançamento para baixo, não. E queda livre também não. A queda livre é tal que a altura máxima é aquela que você solta. De forma que você pode responder perguntas também em relação ao movimento na vertical. Para a gente... É claro que também no caso do movimento vertical com lançamento para baixo, a gente pode determinar o tempo de voo, o tempo de queda, a gente pode determinar a velocidade quando o objeto atinge o solo e assim por diante. O fato é que é fácil responder questões envolvendo o movimento quando consideramos esse caso particular, movimento na vertical. E a mesma coisa em relação à queda livre. Para a gente entender um pouco o que se passa durante a queda livre, estamos apresentando aqui uma animação.